Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, nós vamos meditar a partir do versículo 1. Uma referência importantíssima. Pessoal, lembrando a todos, falando a respeito sobre a importância, nós vamos à meia-noite, não às 9h30, mas à meia-noite, nós damos início às 24 horas, com o clamor 3 horas da manhã. Essa é uma oportunidade, tá? Eu sempre falo, tem algumas coisas, algumas regras que a gente tem que estabelecer, né? Eu sempre digo que se você me procurar e vir me pedir orientação, eu tenho algumas perguntas básicas que eu vou fazer para você. Algumas perguntas. E se dessas perguntas a resposta não é aquela que deve ser, então nós não vamos ter muito o que conversar, porque eu vou orientar você a fazer o que você precisa fazer. Porque eu sempre digo que qualquer orientação bíblica, ela só funciona, qualquer uma. Não adianta eu falar nada, não adianta eu dar motivação, empurrar. Só funciona se nós colocarmos em prática a palavra. Somente. Do contrário, é tudo balela, conversa. E nós precisamos da graça, da unção e do favor do Senhor sobre nós. E se você perdeu o culto de segunda-feira, entra no YouTube, assiste a reunião de segunda-feira. Tem vários pontos importantíssimos na reunião de segunda-feira. E dentre elas, nós falamos num trechinho ali da mensagem, nós falamos, às vezes muitos não entendem o isolamento, o período de deserto, e o período de deserto tem propósito, tá? Todo isolamento, quando Deus te leva para o deserto, te leva para o isolamento, tem um propósito. É porque Ele quer falar com você, se revelar a você de uma forma que até então Ele não pôde fazer. Então é preciso que a gente pare para entender, dizer: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor tem comigo, o que o Senhor quer comigo. E por isso é tão importante a oração na madrugada, o seu esforço, o seu sacrifício, é interromper o seu sono, é levantar, porque você sabe quando você está aflito. Esses dias eu atendi uma pessoa, aliás, até uma pessoa tinha marcado comigo pela manhã e depois pediu para desmarcar, porque não conseguiu dormir a noite toda, por aflição. Então, às vezes, tem pessoas que não conseguem dormir, não conseguem descansar, deita, não desliga a mente, né? Tem ataque cardíaco dormindo, devido aos problemas, devido às aflições. Então aprenda uma coisa: não é sacrifício nenhum você levantar de madrugada, interromper o seu sono para buscar a Deus. A Bíblia diz: eu amo os que me amam, e os que me buscam na madrugada me achará. Então, é isso, é o nível de comprometimento que nós temos. E uma coisa muito importante que nós sempre falamos dentro da igreja, eu vou te dar uma receita assim, para o fracasso. Todo mundo tem as mesmas oportunidades, nós ouvimos, é o que nós sempre falamos, né? Você está na mesma igreja, na mesma cidade, nós temos as mesmas oportunidades, os mesmos ensinamentos, estamos debaixo da mesma unção. Por que uns vão e outros não? Por que uns estão vivendo abençoadíssimos e outros não? Por que alguns têm sido bem-sucedidos, seja vida conjugal, financeiro, fé, né? Sua comunhão, sua fé vem em pleno desenvolvimento e outros não? Né? Por que uns têm prevalecido e outros não? Porque tudo está na forma que nós ouvimos a palavra. Tudo está na maneira que nós ouvimos e recebemos a palavra.
Às vezes eu fico bastante assustado com algumas coisas que eu vejo, porque tem tanta coisa importante. Quando um culto começa, por exemplo, nós dobramos os joelhos ali, nós entregamos a direção ao Espírito Santo. Então, a partir daí, então sai o homem e entra na direção o Espírito Santo. Eu preciso, quando a gente quer realmente, essa é a minha receita, né? Quando eu estava sentado no banco, eu tinha tanta sede, tanta vontade de vencer, que não tinha nada que roubasse minha atenção. Nada, nada, nada. Pode virar de ponta cabeça do lado onde não queria saber da vida do outro, não queria saber das atitudes dos outros, não queria saber dos erros dos outros, não queria saber absolutamente nada. Eu queria saber o que eu precisava fazer para vencer. O que porque a minha vitória dependia de mim, não dependia dos outros. Então, eu precisava estar focado, eu precisava manter toda a minha atenção, meu foco no altar, comer cada palavra, porque eu sabia que uma palavra, naquele momento, uma palavra poderia, estou falando agora literalmente, não é um sermão não, poderia uma palavra ser tudo que eu precisava para que a minha vida realmente naquele momento começasse a mudar. E às vezes muitas pessoas vêm para uma reunião, mas ela não vem com esse propósito. Ela vem para a reunião porque ela quer ouvir alguma coisa, ela quer ver o que tem para falar, outros, infelizmente, vêm por vir, está por estar, e isso é lamentável, porque nós temos, eu quero dizer uma coisa a você, nem nessa e nem em igreja nenhuma, lembre-se que a mudança da sua vida depende de você, de ninguém mais. Deus, para mudar a sua vida, Ele trabalha junto com você, como você é cooperador, eu sou cooperador de Deus na minha vida e na sua vida. Você é cooperador de Deus na mudança da sua vida. Então, se você realmente não tiver essa lucidez, esse entendimento, pode acontecer com você igual acontece com muitas pessoas. Tem pessoas que não passam um ano sentados no banco de uma igreja e ele não sabe nada sobre Deus, ele não muda em nada, absolutamente nada. E isso é lamentável. Não, porque eu não posso passar anos dentro de uma igreja e não aprender nada, não mudar nada, não me tornar um ser humano melhor, porque eu sou um seguidor de Cristo. Eu sou um seguidor de Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. Então, o nosso nível, tem algumas coisas que nós aprendemos, algumas coisas importantes que nós aprendemos. Lei da semeadura. Tudo que você semeia, você vai colher. Tudo. O que você semear, você vai colher. A Bíblia fala sobre a lealdade e a fidelidade. Se você não é leal, uma pessoa leal, se você não é uma pessoa fiel, e quando nós falamos de lealdade, nós estamos falando de lealdade a Deus, fidelidade a Deus, e lealdade aos homens e fidelidade aos homens, porque a Bíblia diz que não há a mínima possibilidade de alguém dizer que é fiel a Deus quando não é aos homens. Então eu preciso realmente ter um alto nível de lealdade e fidelidade. Lealdade, diga comigo, lealdade e fidelidade. Então, se eu não sou uma pessoa leal, eu não vou colher lealdade. Se eu não sou uma pessoa fiel, eu não vou colher fidelidade. Não há a mínima possibilidade de colher. E aí, eu não vou colher dos homens. Eu não vou colher na minha vida. Eu não vou colher dos que estão próximos. Então, pense nisso. Você é uma pessoa leal? Você é uma pessoa leal às pessoas que Deus coloca na sua vida? Você é uma pessoa fiel? Ah, mas não são fiéis comigo. Seja você. Ah, não são leais comigo. Seja você.
e deixe que o desleal, o infiel, ele faça a semeadura dele, mas você não será. Você não vai azedar o seu coração por causa do A, do B e do C. Entende? Então, pense nisso, por favor, porque isso é seríssimo. É seríssimo. Existem pessoas que estão, às vezes, dentro da igreja, ouvindo coisas importantes e deixam passar coisas que é uma loucura deixar passar. É uma loucura, você não pode deixar passar. Porque a Bíblia diz que Deus sonda o nosso coração. E Ele vai dar a cada um segundo o que está no seu coração e as suas obras. Então eu preciso trabalhar para que o meu coração seja um coração reto, sincero. Que o meu coração não se azede, que o meu coração não amargure, que o meu coração não se contamine por causa dos outros. Eu preciso guardar a minha boca. Eu preciso guardar, olha onde eu vou entrar. Tem tanta coisa boa para a gente aprender. A vida de alguém que está aí do seu lado, ou de alguém que está dentro da igreja, é responsabilidade sua? Sim ou não? Sim ou não? O que é responsabilidade sua? A sua vida. Você vai ter que dar conta da sua vida. Então, se a vida de quem está ao meu redor, a vida das pessoas, sim, minha família é minha responsabilidade? É. Os meus filhos são minha responsabilidade? São. E o irmão que está sentado aí do lado? É minha responsabilidade? Não. E os erros dele? É responsabilidade dele. E Deus não me dá o direito de tocar. Até porque Ele tem os erros deles e eu tenho os meus. Entendeu? Às vezes tem pessoas que dizem assim, nossa, mas onde já se viu, hein? Eu ouvi dizer que o fulano, ele fez determinada coisa que eu achei o absurdo. Tá, a primeira coisa, quando você ouvir dizer, procure realmente saber se é verdade, porque, como dizem, né? Sempre uma situação tem os dois lados, tem a minha versão, a sua versão e a verdadeira. Tem a minha, tem a sua e a verdadeira. E de preferência que a gente busque a verdadeira. Porque o que diz respeito a mim, talvez eu puxe para o meu lado. O que diz respeito ao outro, talvez ele puxe para o lado dele. E tem aquela que é a realidade, é a verdadeira. E às vezes tem pessoas que tomam partido de algo simplesmente porque ouviu. Simplesmente porque ouviu. Entende o que eu quero dizer? Sim ou não? Então, bispo, por que o senhor está falando sobre isso? Porque eu quero que o seu Espírito esteja aqui. Às vezes chega coisas até mim, que tem tanta coisa importante para as pessoas ouvirem, eu falo, não é possível. Não. Então, faça um tipo de oração assim, ó. Senhor, por favor, não me entregue às minhas próprias vontades, a minha mentalidade, não me deixe cauterizar, não me deixe sem entendimento, sem discernimento, porque muitas vezes nós recebemos instruções tão importantes e vem mensagens que é para que a gente evolua, cresça, porque Deus quer nos abençoar, e às vezes nós estamos envolvidos com coisas que não acrescentam, olhando para uma direção que não acrescenta em nada, fazendo observações acerca dos outros, que vai me manter aonde eu estou e eu não vou sair do lugar, porque Deus não vai permitir. Às vezes chega até como um teste. Então, quando muitos deveriam dizer assim, puxa vida, tem tanta coisa bacana, né, para a gente aprender, tanta coisa bacana para colocar em prática, eu estou distraído com o que não é responsabilidade minha, estou distraído com conversa, com fofoca, com fuxico, e vou dizer uma coisa, hein, fuxico é feio demais, fofoca é feio demais, tanto para homem como para mulher, pior para homem, homem fuxiqueiro, Jesus amado, aí não dá, mulher não dá, né?
Ô bispo, por que o senhor está falando tudo isso? Por quê? Porque eu quero que o teu Espírito esteja aqui. Entendeu? Porque eu quero que o teu Espírito... Tem mais nada para ver dentro da igreja. Tem mais nada. Às vezes a gente sabe tanto falar da vida dos outros, não sabe falar da nossa. Às vezes a gente não está dando conta da nossa. É verdade ou não é? Às vezes nós não estamos dando conta da nossa, precisamos melhorar, o casamento não está bom, o financeiro não está bom, está tudo uma porcaria, e eu, em vez de me focar no que eu preciso melhorar, eu estou focado na vida de quem não acrescenta. Não é minha responsabilidade. Não é o que vai mudar. Preciso saber o que eu preciso fazer para mudar a minha. Eu preciso saber, eu estou cheio de sonhos, eu preciso saber quais são as atitudes que eu preciso tomar para que realmente Deus me coloque onde eu quero, onde eu tenho sonhado. É isso. Então, somos nós. A mulher dos outros não é meu problema, o problema é minha mulher. O filho dos outros não é meu problema, o problema são os meus filhos. Porque às vezes eu vou falar do filho dos outros e os meus, Jesus amado, é um caos. É verdade ou não é? Então a minha responsabilidade são os meus, eu preciso dar conta dos meus primeiro, senão não vai resolver. Né? O marido do outro não é teu problema, dê conta do seu. A fé do outro não é o meu problema. Onde já se viu fulano? Né? Não, eu tenho que dar conta da minha fé. Da minha. Então, é isso que eu quero transferir a você. Porque às vezes a gente gasta muito tempo, emitindo opiniões, eu posso fazer, você sabe, eu posso pregar um sermão aqui de 1 hora, sermão cheio de conteúdo, de repente eu posso falar uma coisa, que o sermão foi embora e você só se prende naquela uma coisa que eu falei, ou numa brincadeira que eu fiz, aqui, ou uma colocação que eu fiz que de repente você... Mas o sermão inteiro teve um conteúdo extraordinário que se você tivesse absorvido, talvez teria te levado para um outro nível, mas você vai focar naquela colocação que talvez é mais conveniente. Talvez seja mais conveniente para você. Ou numa brincadeira que eu fiz que você talvez diga assim, não gostei da brincadeira que o bispo fez. Tá, então esquece a brincadeira que eu fiz e pega com tudo que você ouviu que foi bom. Tudo que você ouviu que se tivesse colocado em prática, teria sido de grande valia a sua vida, teria trazido resultados extraordinários à tua vida. Certo dia, quando Jesus estava perto do lago de Genesaré, uma multidão se apertava em volta dele diga comigo, para ouvir a palavra de Deus. Olha aqui, para ouvir a palavra de Deus. Porque é o que eu sempre digo, né? Se a palavra de Deus não mudar a vida de uma pessoa, nada muda. Ponto. Se a palavra de Deus não for o suficiente para mudar a vida de uma pessoa, nada vai mudar. Nada. Aí pode lavar as mãos, realmente. Porque aí, ou aquilo que a gente diz, né? Porque mudança na vida de uma pessoa é assim, ou você toma a decisão que você vai mudar, eu tomei essa decisão, eu vou mudar, eu não vou ser mais essa pessoa, eu vou mudar a maneira de pensar, eu vou mudar as minhas atitudes, eu vou mudar tudo que eu preciso mudar. Esse é um ponto, é uma forma de mudar. Porque a palavra entrou, me trouxe revelação, me trouxe entendimento, me fez cair a ficha, então eu vou mudar. Do contrário, só um forte impacto emocional. Um choque. E geralmente isso não é bom. É ou não é? Sim ou não? Então é muito melhor a gente mudar por decisão. Quero mudar. E vou melhorar. Vou evoluir. Quero ser uma pessoa melhor. Quero ser um ser humano do mais alto nível. Ou um forte impacto emocional. E um forte impacto emocional também muda quem é inteligente. Porque eu também descobri na Bíblia e na prática que tem gente que nem um forte impacto emocional muda.
Tem gente que nem um forte impacto emocional muda. Que vem perdas e mais perdas, perdas e mais perdas, perdas e mais perdas e não muda em nada. Não tem mais o que perder, só falta perder a vida, mas não muda. Infelizmente, tem gente assim. E que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia, que não sejamos esse. Amém? Ele notou que havia à beira do lago 2 barcos, deixados ali desocupados, enquanto os pescadores lavavam as redes. Entrando num dos barcos, Jesus pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia, para que ele pudesse sentar-se no barco e dali, diga comigo, ensinar o povo. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, repita comigo em voz alta, agora vá onde as águas são mais fundas. Ou outra tradução, mais profundas. Então disse a todos, lancem as redes para pescar. Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Diga comigo, porém, se o Senhor diz assim, vamos lançar as redes novamente. Tem outra tradução que diz assim, mestre, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes novamente. Você sabe, eu sempre falo sobre essa palavra com uma simpatia muito grande com essa palavra, porque quem já me ouviu me testemunhar, eu tive o início da mudança da minha vida nessa palavra, nessa referência. Então, é uma referência que eu conheço o poder dela, eu conheço a veracidade dela, justamente por viver a mesma situação, de estar fracassado profissionalmente, sem resultado, sem prosperidade alguma, sem conseguir me manter a minha família não, na época não tinha os meus filhos, não manter a mim e a minha esposa, e eu me deparei com essa passagem, inclusive muitos que já estão conosco há um bom tempo, sabe que já foi tema, já foi palavra profética de alguns anos, a pesca maravilhosa, o ano da pesca maravilhosa, e ela tem uma força muito grande, Você aprende aqui alguns ensinamentos importantíssimos. Primeiro, a capacidade de Pedro de se esvaziar e reconhecer, porque nós estamos falando de alguém que vivia da pesca, um profissional da pesca, experiente demais, experiente no que fazia, mas que havia trabalhado uma noite toda, se esforçado uma noite toda e retornado com as redes vazias, sem pegar absolutamente nada. Aí está lá lavando as redes, recolhendo as redes, Jesus chega, vê o barco desocupado, entra no barco, pediu que se afastassem um pouco para que ele pregasse a multidão por uma questão de sonora, e pregou a palavra, diga comigo, pregou a palavra. Pedro também ouviu a palavra, que ele entrou no espírito dele, entrou no coração dele, e aí o Senhor diz, agora, leve o barco aonde as águas são mais profundas ou fundas.
Isso tem um sentido importante, né? Se você quer algo grande, você tem que ir para algo profundo, tem que se aprofundar. Às vezes as pessoas querem colher resultados extraordinários, mas vivendo aquela fé no raso. Você não lança redes, geralmente, se vamos falar de pesca mesmo, geralmente pesca de beira, de raso, é pesca de vara, não é verdade? Então é conta-gota, é varinha. Você senta ali no raso, na beira, põe a cadeirinha, ou senta no barranco e fica ali. Mas pesca realmente, pesca de coisa grande, é em onde as águas são profundas. Então, isso tem um ensinamento importante para nós. Se você quer algo maior, você vai ter que se aprofundar. Se você quer coisas maiores, você vai ter que se aprofundar e se aprofundar na fé pela palavra do Senhor, crendo na palavra do Senhor, porque Pedro dá um exemplo do que é você se esvaziar de todo conhecimento, de toda autossuficiência, de todo o know-how que tinha e confiar em Deus. Porque ele poderia ter dito ao Senhor, dito a Jesus: Senhor, passou da hora, isso não funciona mais agora, isso não funciona dessa maneira. O que tinha para acontecer teria que ter acontecido aí, enquanto nós estávamos na madrugada trabalhando. Agora não, agora amanheceu o dia, agora não é hora, agora não é o momento. Não, ele não teve justificativa. Ele simplesmente disse: pela tua palavra, porque é tu que dizes, nós vamos, o que está escrito ali? Novamente. Nós vamos novamente. E aí foi. Quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias que começaram a romper-se. Como pode isso? É o que sempre falamos, né? O mesmo barco, as mesmas redes, os mesmos pescadores, o mesmo lago, com resultado completamente diferente. Isso é incrível. Isso é incrível. Quando eu falo do meu testemunho, foi exatamente da mesma forma. Era a mesma mesa, a mesma empresa, o mesmo telefone, mas com resultado diferente. A mesma cidade, mas com resultado diferente. Eram os mesmos pescadores, não mudou nada. Foi as mesmas redes que foram lançadas na madrugada, mas que não havia tido resultado. Era o mesmo barco que eles usaram, era o mesmo lago que eles usaram. Mas agora, pela direção do Senhor, pela orientação, pela palavra do Senhor, com um resultado, diga comigo, sobrenatural. Mas por quê? Porque ele creu, ele se esvaziou, ele disse assim: não vou colocar aqui o meu conhecimento, não vou colocar aqui a minha experiência nessa área, eu vou pela tua palavra, porque é tu que dizes, então eu vou novamente. E isso serve para tudo e todas as áreas. Você vê que quando a pessoa é capaz de ouvir a palavra e colocar a palavra, receber uma direção e colocar em prática, é o casamento que não dava certo que passa a dar certo, é o negócio que não estava dando certo que passa a dar certo, é a vida profissional que não estava dando certo passa a dar certo, o financeiro que não estava fluindo, que não ia para frente, que passa a dar certo, é uma série de coisas. Por quê? Porque há uma diferença quando você dá os seus passos, tem as suas atitudes à luz da palavra, dirigido pela palavra, não com aquela coisa assim: isso não é bem assim. Tá certo. Porque existe dois grupos de pessoas dentro da igreja. As pessoas que dizem assim: isso não é bem assim, não sai do lugar. E as pessoas que dizem assim: eu creio, é assim, isso é lei para mim e eu vou fazer. Existem os dois grupos de pessoas dentro da igreja. Tem pessoas que não questionam nada: eu creio, é assim, e vai ser assim na minha vida, estou colocando em prática. E tem o grupo de pessoas que diz: não é bem assim, não concordo, isso não funciona dessa forma. E você não entende que o que está dentro de você reflete fora. O que você fala é o que acontece. A Bíblia diz que tudo que você disser lhe será feito. As coisas acontecem duas vezes, uma dentro e outra fora. Então quando a pessoa dentro dela, ela crê, ela diz: eu acredito que é dessa forma, eu acredito na palavra, e se está escrito tem que se cumprir na minha vida, e vai se cumprir na minha vida, eu creio, a palavra não falha, a palavra não erra.
e faz dar certo. Por isso a vida de muitos tem mudado. Aquilo que não dava certo passou a dar certo. Isso creia dessa forma, mas é a pessoa não olhar com os olhos naturais. Eu acredito, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o que eu preciso fazer, porque o Senhor primeiro Ele deu a direção. Era um desafio. Imagina, os caras passam a noite toda pescando, cansados, lavando a rede, aí vem Jesus, entra no barco, prega o sermão e agora diz, volta para o mar. Vai, aonde as águas são profundas. Volta. Não era para falar assim, não, cansados, estamos cansados. Doido para ir para casa, tomar banho, comer alguma coisa, porque eu... E a pesca, em Israel, à beira desse lago, espécie de um museu, que eles encontraram no fundo do lago restos de embarcações como essa que Jesus utilizou, e estudiosos estudando o tamanho dessas embarcações, então eram embarcações que com os pescadores dentro e se referindo à pesca, você viu que era 2 barcos, se referindo à pesca milagrosa, porque primeiro fracassada, depois ao ponto de transbordar, o barco quase afundar de tanto peixe. Cada um deles tinha mais de 1 tonelada de peixe. Cada um deles, mais de 1 tonelada de peixe. Cada um. Depois de uma pesca fracassada, frustrada, agora um sucesso desse tamanho. Por quê? Justamente para mostrar o poder da palavra do Senhor. Quando Ele te dá uma direção, vai e faça que vai dar certo. Quando Ele te dá uma direção, confie na palavra. Não confie em você, confie na palavra. Viu? Não é aquela coisa de você falar assim, não, não, confie na palavra. Eu erro, você erra, os homens de um modo geral erram, mas o Senhor não erra. E quando nós fazemos com base na palavra, não tem como não dar certo. E eu quero trazer isso para a tua vida, não importa, é fazer novamente. O casamento pode não ter dado certo, passa a dar certo. Quando colocado em prática a palavra, a direção, o profissional que não dava certo passa a dar certo, né? O financeiro que não ia passa a ir, aquilo que não aconteceu vai acontecer, com base na palavra, amém? Então, isso é importante demais, porque não é fazendo a mesma coisa, é agora fazendo na direção de Deus, e às vezes para fazer na direção de Deus não é uma coisa fácil. Às vezes, realmente você tem que esquecer, né? Tem que esquecer as experiências que não deram certo. Não, eu vou confiar na palavra. Eu vou confiar na direção que o Senhor está dando. Né? Como disse, não houve argumentação, não houve conversa, isso não funciona, nós já tentamos outras vezes pescar nesse horário, não dá certo, nós já fizemos de tudo, não dá certo. Agora, com base, não teve esse questionamento, simplesmente, Senhor, nós nos esforçamos uma noite toda, mas porque Tu dizes, é o Senhor quem fala, com base na Tua palavra, nós vamos. Amém? E foi um sucesso. E sabe por que essa palavra? Porque Deus quer nos abençoar. E por que agora? Porque Deus quer nos abençoar. Você pode ainda antes que esse ano termine, viver experiências importantes, definições importantes, coisas que não aconteceram, pode acontecer. Olha aqui, ó, algumas horas atrás não deu certo, algumas horas depois deu. Não foi isso que aconteceu? Algumas horas foi um fracasso. E algumas horas após, um sucesso. É isso que nós vimos ou não? Algumas horas atrás, um fracasso. Algumas horas depois, um sucesso. E quando eu falo disso, eu falo com autoridade e com conhecimento de causa, porque
na minha época, foi o mesmo telefone, a mesma empresa, a mesma mesa que eu sentava trabalhando na mesma cidade e não tinha resultado nenhum. O dia que eu realmente li essa passagem e aquilo entrou dentro de mim, eu falei, opa, essa é a minha vida. Eu falei, essa é a minha vida. Eu falei, Senhor, eu volto com as redes vazias todos os dias. Eu lanço, e pesca fracassada, frustrada, todos os dias. O Senhor é poderoso para determinar como o Senhor mandou que os peixes entrem nessas redes, o Senhor é poderoso para fazer entrar nas minhas. O Senhor pode, eu lanço a rede, mas quem faz entrar é o Senhor. Então, meu Deus, me abençoa. Eu preciso da tua bênção. Sozinho na força do meu braço eu não posso. E aí vai toda a minha entrega e etc, de coração, não é simplesmente com o olho na bênção, não. A minha entrega de coração. Era a mesma mesa, era o mesmo telefone, era a mesma empresa, era a mesma cidade, mas com resultado diferente, totalmente diferente. Como aqui, mesmo barco, mesma rede, mesmo lago, mesmos pescadores, mas com resultados completamente diferentes. Amém? Quando eles lançaram as redes, ficaram tão cheias que começaram a romper-se. Esse romper-se também tem um ponto importante, né? Às vezes, geralmente a gente acha que está sempre muito preparado para coisas grandes, né? Acha, não acha? Eles quase afundaram, não estava preparado não. Geralmente a gente acha que está sempre preparado. Senhor, confia coisas grandes nas minhas mãos. Começa assim. A gente nunca pode pular etapas. Eu sempre digo, né? Por que é tão importante você entender que o justo viverá pela fé? Estou falando da reunião de segunda-feira, vai lá, assiste a reunião de segunda-feira, tem pontos importantes nessa reunião, vários pontos importantes nela. O justo viverá pela fé, porque quando nós vivemos pela fé, como eu disse, né? Cada conquista na nossa vida é um passo. Você ora para casar, você ora para Deus te abençoar, te prosperar, você ora para ter filho, você ora... A princípio, nós temos só sonhos, né? O desejo de viver coisas, experiências que nós não vivemos. Então, nós oramos, buscamos de Deus a materialização dos nossos sonhos, mas cada etapa de nossas vidas, nós estamos vivendo um novo desafio, que nós precisamos que essa fé esteja em ascensão, porque, como falamos, né, montar o seu negócio é um ponto, é um passo. Estabelecer esse negócio e desenvolver esse negócio é outro passo. E mais desafiador. Crescer é algo mais desafiador. E você vai precisar da sua fé, ser uma pessoa de oração o tempo todo. Você vai ter que buscar a direção de Deus o tempo todo. Você vai ter que buscar a direção para a tua vida, a direção, Senhor, tenho desafios grandes pela frente, porque a princípio você está, Senhor, me abençoa, Senhor, eu tenho sonhos, meu Deus, eu preciso, eu quero o meu negócio próprio, ou senão eu quero a minha família, meu santo e poderoso Deus, me dê a oportunidade de constituir a minha família, eu quero me casar, eu quero uma mulher de Deus, eu quero um homem de Deus, eu quero constituir família, tá, Deus te abençoa, aí vem o novo desafio, né, aí vem as batalhas, você tem que crescer, você tem que desenvolver, aí você já tem pessoas que têm inveja de você, pessoas que já concorrentes talvez te denegrindo, mexendo com a tua moral, tentando tomar os teus clientes, funcionário ingrato, né? Que você ajuda, abre as portas, daqui a pouco está tentando te prejudicar, te levando à justiça, ou falando mal da tua empresa, e situações e mais situações. Então não basta simplesmente uma conquista, é uma vida de conquista, é uma vida vitoriosa, e você vai precisar dessa fé a vida toda.
Quanto mais você cresce, quanto mais você avança, você vai depender dessa fé, você vai depender da direção de Deus, da graça, do favor do Senhor. Você vai ter que buscar a direção. Senhor, me fortalece, me dê graça. Os desafios aumentaram, a pressão é maior. Eu preciso, meu Deus, me ajuda a vencer, me ajuda a suportar. Oh, meu Deus, me ajuda a fazer as escolhas certas. Oh, meu Deus, joga por terra, meu Pai, cada um dos problemas. Eu tenho situações que fogem ao meu controle. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Eu preciso da sabedoria que vem do alto. Eu preciso da direção que vem do alto. Eu preciso da tua proteção. Oh, meu Deus, eu me casei. Oh, meu Senhor, abençoa meu casamento. Abençoa, meu Pai, a minha família. Abençoa a minha mulher. Abençoa meu marido. Oh, meu Deus, coloca um coração novo no meu marido. Coloca um coração novo. Meu Deus, guarda os meus filhos, Senhor. Guarda os meus filhos. Afasta das más companhias. Oh, meu Deus, não deixa os meus filhos serem seduzidos. Não deixa, Senhor. Coloca temor e tremor no coração dos meus filhos. Coloca, Senhor, coloca temor e tremor no coração. Não deixa, meu Pai, eles serem seduzidos. É uma vida toda. É uma vida toda. Se você acha que é uma conquista, você está enganado. Você vai subir, você vai descer. É a conta de subir, está descendo. E agora eu vou falar a parte boa. Se a nossa luta é uma luta espiritual, se o mundo físico é regido pelo mundo espiritual, se você não suporta os problemas desse nível, os desafios e a pressão desse nível, você não vai conseguir ir para um nível superior. Porque nós enfrentamos uma guerra, e a nossa guerra, eu só perguntar para vocês assim, quem acredita em inveja? Por favor, quem acredita em inveja? Levanta a mão, por favor. Levanta bem alto. Quem acredita que inveja é real e inveja existe? Então, a primeira coisa que eu vou falar para você, inveja está na Bíblia. Inveja está na Bíblia. Tá bom? Então, inveja é real. Inveja é real. Inveja tem dois pontos seríssimos. A inveja tem a ação do homem e a ação espiritual. A inveja tem a maldade do homem. Quando você lê Gênesis 26, quando Isaac chegou na terra, que a terra, havia fome na terra, e não dava nada, e Deus deu a direção a ele, não vai para o Egito, fica nessa terra, semeia nessa terra que eu vou te abençoar, e ele semeou naquela terra, e ele colheu 100 vezes mais naquela terra, e quando vira a prosperidade dele, então os filisteus que habitavam aquela terra, por inveja, a Bíblia diz, tiveram inveja dele, então diz, vamos entulhar os poços dele. E aí começaram a entulhar os poços dele. Mas como ele sabia que Deus era com ele, foi Deus que mandou ele ficar naquele lugar, ele sabia que Deus ia honrá-lo, como Deus disse, eu te abençoarei nesse lugar, ele foi e cavou novos poços. Eles foram e taparam os poços. O que ele fez? Ele foi e cavou novos poços. Eles foram e taparam novamente os poços. Ele voltou e reabriu outros poços. Porque ele tinha com ele que Deus, foi Deus que me mandou ficar aqui, foi Deus que me mandou semear nessa terra, e Deus vai me honrar nessa terra. E aí, chegou o ponto que entenderam, chegaram e viram, disseram, nós vimos que Deus é com você. Nós queremos paz contigo. Porque viu que não adiantava, por mais que lutava, não era natural o que acontecia com ele. Espera aí, ninguém colhe, ninguém encontra água, a lavoura de ninguém prospera, a desse cara prospera, tem alguma coisa aí. E entenderam que havia uma unção sobre a vida dele, havia um poder sobre a vida dele. Agora, esse é o nosso desafio. Isaac já foi. Isaac não está aqui. Quem é Isaac hoje? Somos nós. Quem são os pescadores hoje? Somos nós. Somos nós que precisamos viver essa pesca extraordinária, esses resultados extraordinários, viver, experimentar coisas extraordinárias. Somos nós. Agora, nós vamos viver como? Por fé. Nós precisamos aprender a orar, nós precisamos aprender a profetizar, nós precisamos aprender a agir por fé, porque há momentos que há momentos, é que eu falava segunda-feira, né? Quando nós orávamos falando a respeito da tempestade.
né? Quando os discípulos saíram para ir para o outro lado, eles saíram em paz, estava tranquilo. Quando eles começaram a travessia, foram surpreendidos por um vento terrível, uma tempestade terrível. E aí, Jesus vem caminhando sobre as águas, eles olham, se enchem de medo, de pavor. Medo e fé não caminham juntas, medo e fé uma anula a outra. Eles disseram fantasma, enxergou o que não existe, porque o medo faz isso, faz a pessoa enxergar o que não existe. O Senhor disse, não tenha medo, sou eu. Pedro disse, se é o Senhor, então manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. Mande que eu vá na tua direção, que eu faça o que o Senhor está fazendo. Porque aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, que eu fiz, e fará as maiores. O Senhor disse, venha. Ele desceu do barco, e o texto diz que ele caminhou sobre as águas. Ele viveu o sobrenatural. Ele caminhou. Puxa aqui, Kate, coloca lá, por favor. Ele caminhou sobre as águas. Olha que coisa linda. Ele caminhou sobre as águas. Ele viveu o sobrenatural. E no lago, pode deixar aí, por favor. E no lago os discípulos estavam, diga comigo, em dificuldades. Então presta atenção. No lago os discípulos estavam grave essa palavra. Pois o vento já tinha se levantado e eles lutavam contra o mar agitado. Já de madrugada Jesus veio a eles caminhando por cima da água. Eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma, mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo, não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me que para eu ir caminhando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco, diga comigo, e caminhou por cima da água, na direção de Jesus. Está escrito caminhou? Está escrito caminhou? Próximo. Mas, diga comigo, mas, quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor e começou a afundar e gritou, salva-me. Espera aí, olha que coisa incrível. Quando ele disse, Senhor, se é o Senhor, diga que eu vá até o Senhor caminhando sobre as águas, a dificuldade não estava ali? O vento já não estava ali? Já estava, não estava? Mesmo assim ele teve a coragem, ele desceu, ele pisou e começou a caminhar sobre as águas. A dificuldade já estava. Está escrita a palavra dificuldade, os discípulos estavam em dificuldade. Eles já estavam ali em tempestade já. Mas mesmo assim ele disse, diga que eu vá até o Senhor. E começou a caminhar olhando para Jesus. Indo na direção de Jesus, diga comigo, na direção de Jesus. Aí, diga comigo, mas, quando ele olhou, aí foi a desgraça. Não mudou nada. Era a mesma situação. A única coisa que mudou foi isso aqui, ó. Olhar para a direção errada. Porque a dificuldade já estava ali, a tempestade já estava ali, já estava tudo ali. E mesmo assim ele saiu e caminhou sobre as águas. Ele viveu o sobrenatural, ele viveu o incrível. Ele estava caminhando sobre as águas, mas ele foi olhar para o lado. Ele olhou em volta. E quando ele olhou em volta, sentiu a força do vento. Quando ele estava olhando só para Jesus, ele não sentiu. E se sentiu, não teve relevância para ele. Aí ele sentiu. E o pavor, ficou cheio de pavor, cheio de medo, outra tradução, né? Que é aquela frase, não importa. O problema é quando entra dentro. O medo entrou. Ou quando a tempestade já está dentro, porque se a tempestade não entrar, nunca vai afundar, mas se a tempestade entrar, aí afunda.
Não pode a tempestade entrar. Enquanto ela estiver só fora, enquanto a tempestade estiver fora, você está seguro. Está entendendo ou não? Um barco, se a tempestade está ao redor, não entrou dentro, ele não vai afundar. Mas se entrar dentro, aí está perigoso. Quem está entendendo, por favor? Esse é o espírito da fé. Volta lá, Kate. É isso que precisa acontecer conosco. Hoje alguém logo pela manhã me mandou uma mensagem bastante aflito e dizendo de uma série de coisas que vem acontecendo e aflito, e eu peguei e disse assim: querido, deixa eu dizer uma coisa a você, quando você começou o teu negócio, a dificuldade já estava aí, ela não veio depois, você já tinha os seus desafios, você já tinha dificuldade. O que está acontecendo agora é que você está olhando para ela, você está olhando para o vento, porque quando você começou já não foi fácil, foi uma guerra, foi um grande desafio. Você começou a caminhar sobre as águas em dificuldades, você começou a dar passos de fé em dificuldades, só que a diferença é que agora você está deixando entrar dentro de você. O medo está tomando conta. Volta os olhos para onde você não deveria ter tirado, e comece a declarar: Deus é comigo, eu tenho a graça. Diga comigo: eu tenho a graça. Diga: eu tenho a unção. Diga: eu tenho o favor do Senhor. Diga: eu não vou afundar. Diga: vai dar certo. O que não tem dado certo vai dar certo. Diga: eu vou dar a volta por cima. Diga: eu vou vencer, em nome do Senhor Jesus. Diga: a vitória é minha. São declarações que você tem que estar falando. Eu tenho dito que eu fico assustado, porque tem gente que morre calado, nem para gritar por socorro grita. Então grita: Senhor, tem misericórdia de mim. Fala alguma coisa, mas para de reclamar e de murmurar. Para de reclamar, para de murmurar. Para. Fica falando: porque minha vida, porque isso não vai resolver, não. Gasta tempo. Existe um Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, me dê lucidez, me dê visão, me ajuda a enxergar o que eu não tenho enxergado. Me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer essa tempestade. Me ajuda, Senhor. Quantos de vocês já caminharam sobre as águas? Quantos estavam caminhando sobre as águas até outro dia? Quantos estavam caminhando até outro dia, agora está afundando? Então grita. Mesmo quando ele começou a afundar, ele gritou para o socorro, o Senhor pegou ele pela mão e levantou, tirou. Esse é o espírito da fé. É a mesma coisa, é você conseguir trazer tudo isso para a tua vida. Aí bispo, eu já tentei isso, não deu certo, eu já tentei, não deu certo, eu já tentei aquilo, não deu certo, mas agora pela palavra, vai pela palavra. Vai pela fé, vai pela palavra e vai dar certo. Talvez você não seja uma pessoa que também colocou a palavra em prática até hoje, contou com a sorte. Talvez se diz um religioso, mas não vivia por fé. Crendo, confiando, colocando em prática a palavra. O que o Senhor quer que eu faça? Eu vou fazer. O que o Senhor quer que eu me submeta? Eu vou me submeter. Eu acredito no que está escrito, eu acredito. Tanta gente tem vencido, por que você não vai vencer? Você tem condições de terminar o ano de forma abençoadíssima, de vivendo, colhendo resultados extraordinários, mudando, mas orando, declarando, fazendo declarações, se levantando. A primeira coisa: bispo, eu não tenho vontade de orar. Mas querido, se você for esperar ter vontade para orar, você não vai orar nunca. Orar tem que começar. Quem vive por vontade não faz nada, você sabe disso. É verdade ou não é? Qualquer coisa que a gente não tem vontade de fazer, tem que começar. Você vai começar qualquer coisa, você vai começar uma atividade física, quando você começa, você não tem vontade, você está cansado, você está despreparado, daqui a pouco pega o ritmo, embala, e aí você fala: opa, pegou, embalou, gostoso, terminou, já, né? Muda o espírito, você falou: que maravilha. Teria me arrependido se eu não tivesse feito. Não é verdade? De vez em quando a gente tem que fazer algumas coisas que às vezes você não está com vontade de fazer. Mas depois que você faz, você fala: puxa vida, que beleza. Ainda bem que eu não cedi a minha carne, não cedi as minhas emoções, fiz o que precisava ser feito, que é o que você tem que aprender, é o que nós precisamos aprender.
Não fazer o que tem vontade, fazer o que é bom. Fazer o que traz bênção, traz resultados. Então, orar é uma delas. Orar é uma delas e você começa a falar. Você começa a falar. É igual começar. Sabe aquela colocação que você fala assim: eu não gosto de discutir, eu evito discutir, mas depois que eu começo também. Não é verdade? Eu não gosto, como aquelas pessoas que falam assim: eu faço de tudo, é o famoso, como é que é? Eu dou um boi para não entrar numa briga, depois eu dou uma boiada para não sair. Não é verdade? Mas agora nós estamos falando espiritualmente, é contra o diabo. Então, você começa, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me dê direção, eu acredito na Tua palavra, eu acredito nas Tuas promessas, eu sei, Senhor, eu posso hoje. Você vê, né, eu era um cego, eu não era um cara sábio, eu era um cego, mas quando eu li essa passagem, eu olhei e falei assim: isso aqui tem muito a ver com a minha vida. Eu falei: isso aqui tem muito a ver com a minha vida, porque eu sou como esse pescador, eu lanço a rede todo dia, ela volta vazia. Espera aí, se Jesus mandou eles lançar a rede, aqui esse peixe não foi lá sem uma ordem. Então, se ele determinou que esses peixes entrassem nas redes deles, o Senhor pode determinar que entre nas minhas. É ou não é? Tudo é uma questão de fé, nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé. O Senhor pode determinar que entre nas minhas redes. O Senhor lançar a rede é comigo, mas fazer entrar é com o Senhor. Eu não estou de braços cruzados não, estou indo lá alto mar, estou lançando as minhas redes. Agora, faça entrar, Senhor. Eu preciso que o Senhor faça entrar nas minhas redes. Então, às vezes quando nós começamos a orar, nós não sabemos, mas nós precisamos orar. Eu sempre falo uma frase aqui que parece brincadeira, mas até para orar a gente precisa orar. Até para orar, diga comigo, eu preciso orar. Até para orar, você precisa orar. Pedir, né? Então você começa orando, você começa: Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu acredito na Tua palavra, eu acredito, meu Deus, no que está escrito, eu acredito que eu posso dar a volta por cima, eu acredito que do jeito que está não vai ficar, eu acredito, meu Deus, Senhor, antes eu caminhava na minha própria direção, mas agora eu caminho na Tua direção, antes eu ia, meu Deus, pela minha própria palavra, mas agora eu estou indo pela Tua palavra, eu estou colocando em prática o que está escrito, meu Senhor, assim como a pesca dos pescadores foram fracassadas, frustradas há algumas horas, e depois um sucesso, a partir do momento que o Senhor entrou no barco. Eu acredito, meu Deus, hoje eu convidei o Senhor está no barco da minha vida, o Senhor está no barco do meu negócio, no barco do meu casamento, o Senhor está, me mostra o que fazer, me dê a direção. Acredite no poder da oração, acredite no poder da palavra. Mas seja uma pessoa, é o que eu disse para você. Quanta coisa importante nós falamos aqui. Se você conseguir registrar, trazer para a tua vida e colocar em prática, sair daqui com esse espírito. Quando a pessoa, hoje eu falava com a pessoa e eu lancei esse espírito sobre ela, ela chorou do outro lado e disse assim: como é bom falar com o Senhor. Eu já me sinto outro. Por quê? Porque entrou um espírito dentro dele. Sabe? Primeiro o que eu fiz? Quando eu lancei a palavra sobre ele, o espírito dele se revigorou. O espírito se levantou. Quando o espírito se levanta, o homem exterior também se levanta. Porque as decisões primeiro acontecem dentro de nós. Quando você diz assim: não estou mudando isso. Estou mudando, estou levantando para mudar. Estou levantando para ajustar. E a gente precisa, deixa eu ensinar uma coisa importante a vocês. Estou terminando, tá? Nós vivemos por fé. Nós precisamos agir a nossa fé, fazer as nossas orações, mas também nós precisamos agir. Ou não precisamos? Sim ou não? Tem coisas que eu sempre cito coisas importantes para vocês, para poder, com o propósito de orientação, de ensinar. Eu oro por mim, eu oro pela igreja, oro pela vida de vocês, eu oro pela minha família,
eu oro pelo meu casamento, eu oro pelos meus filhos, mas eu não só oro não. Nós conversamos também. Conversamos bastante. O que precisamos fazer, nós precisamos fazer. O que precisamos ajustar, nós precisamos ajustar. O que precisamos mudar, vamos mudar. Vamos ajustar aqui, vamos conversar, vamos fazer o que nós precisamos, né? O que cabe a nós, porque o que cabe a nós, Deus não vai fazer. É verdade ou não é? O que cabe a nós, Deus não vai fazer, então nós precisamos fazer. O que tem que ser ajustado, tem que ser ajustado. Vamos conversar, se cada um fizer a sua parte, cada um cumprir com as suas responsabilidades, vai dar certo, sem acusação, sem nada, né? A gente conversa como gente madura, gente equilibrada. Nós queremos, como eu sempre digo, né? Às vezes a gente se conforma a viver de imagens, viver de aparências. Isso é uma desgraça, né? Não tem que aceitar viver de imagem, de aparência, tem que ser, e para ser a gente tem que conversar, né? Nós escolhemos, começa pelo casamento, nós escolhemos viver junto, vamos tornar a nossa companhia prazerosa, não é verdade? Já que temos que passar uma vida toda, tem gente que fala assim, não temos que passar, nós temos que passar uma vida, aliança, toda aliança, e principalmente as alianças feitas diante de Deus, não podem ser quebradas. E lembrando que o projeto de Deus é que realmente seja uma bênção, né? Não é bom que o homem esteja só, vou preparar ele a companheira, né, para que eles se amem, se cuidem, multipliquem, frutifiquem e assim por diante. Então, querida, nós vamos ter que estar juntos, né? Então, vamos tornar a nossa companhia maravilhosa, prazerosa, vamos tornar isso o mais agradável possível. Eu quero te fazer feliz, e você quer me fazer feliz? Entendeu? Eu quero te fazer feliz. Eu quero te fazer feliz. Então, eu vou lutar com todas as minhas forças para te fazer feliz. E você vai lutar para me fazer feliz. Vamos tornar a nossa companhia prazerosa. E assim por diante. A mesma coisa os filhos, né? Os filhos, a mesma coisa. Respeite, honre sua mãe, honre seu pai. Olha, receba bem o que você tem falado. Você quer ser abençoado, você quer ser bem sucedido. Então, honre teu pai e tua mãe para que te vá bem e prolongue seus dias na terra. Então, honre o papai, honre a mamãe. Ouça, busque orientações, né? Quando a gente fala com vocês, porque todo jovem tem a tendência a achar que nós depois, eles são sábios, nós somos caretas, não é verdade? Mas nós já fomos assim também, né? Não é não? Não é não? Não? Não, ainda bem. Você é um menino de Deus, você é um menino lindo, né? É um menino de Deus, então ele está falando que não é. Mas o jovem, não, que idade ele tem? 12, está novinho ainda. Quando a gente vai ficando mais mocinha, a gente fica topetudo, né? A gente fica metido, acha que sabe das coisas, né? Acha que tem um conhecimento, os pais são mais careta e tal, e às vezes tudo que a gente está lutando é para poupar de dor que a gente já passou, né? E a gente sabe como a vida é, como as coisas acontecem, que é poupar de experiências que não precisa, que vai trazer frustrações, dor e assim por diante. Então, mas mesmo assim, a gente gasta tempo conversando com os filhos, quando eu vou chamar a atenção dos meus, eu já trato assim, passo um anestésico, eu falo, meu amor, escuta o papai, passo uma pomadinha, né, anestésica, com a palavra meu amor, escuta o que o papai tem para dizer para você, tá? Escuta, é assim, tá? E eu falo com amor, porque eu não quero que você amanhã as coisas não fluam, não dê certo na tua vida e assim por diante. A gente vai conduzindo. Nós oramos, mas também nós agimos. Amém? Temos que falar com as pessoas, lidar com situações. Nós somos praticantes de uma fé inteligente, não uma fé cega, uma fé burra. Amém? Fique em pé, por favor. Quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias que começaram a... Quem está esperando coisa grande? Mas você está preparado para coisa grande? A gente sempre acha que está.
A gente sempre acha que está. Por isso que quando nós ensinamos você a se preparar, não é para se preparar para problema, é para se preparar para a bênção. É se preparar para a bênção. E quando nós nos preparamos, porque tudo tem níveis, né? Tudo tem níveis. Espiritualmente e humanamente. O nível que você está, você tem os desafios desse nível. Se subir para um nível superior, o desafio também será do nível superior. E quanto mais você sobe, mais preparado você vai estar. Porque agora vamos falar espiritualmente. No nível que você está, você tem que lutar contra um nível de demônios. Quando você sobe a um nível superior, você vai ter que lidar com um nível diferente. E tem que estar preparado. E por isso que eu quero dizer que não é no grito, não é na força do braço, é na fé. É no poder da oração. É na unção e revestimento do Espírito Santo. Porque tem coisas que você vai ter que dizer: eu te ordeno em nome de Jesus aqui, não. Pode sair. E vai sair. Entendeu? Sai da minha casa, sai da minha família, não toque no meu filho. Não. Tem uma coisa que eu tenho falado às sextas-feiras e quero falar bastante sobre isso. Existe uma colocação que a gente faz. Existem pessoas, já viu que existem pessoas que ficam possessas? Já viu isso? Sim ou não? Pessoas que ficam possessas, que o mal toma o corpo dela, toma. E existem situações que parece menos grave e é mais grave. Que são as pessoas que o mal sequestra a mente dela. A mente dela já é sequestrada pelo mal. Então, quando a mente de uma pessoa é sequestrada pelo mal, toda a inclinação dela é para o mal. Todos os pensamentos dela são para o mal. Porque a mente dela foi dominada. E geralmente essa pessoa não vai incorporar. Ela não vai ficar possessa. Porque a possessão é de mente. E aí vai refletir nas escolhas, nas atitudes. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Você já viu aquela frase assim, quando a pessoa está bem no casamento, parecia que está maravilhosamente, está todo mundo bem no casamento, de repente um virou a mente, virou a cabeça, o diabo sequestrou a mente. Não tem cabeça mais. Não adianta, vem o outro, fala, conversa, tenta abrir os olhos, não funciona. Porque ali agora é oração. Ali agora tem que ser repreendido, porque a mente dessa pessoa foi sequestrada. Ele dominou a mente dela. Então você vê que o mundo espiritual é algo muito sério. É muito sério, que precisa ser levado muito a sério. Tratado com muita seriedade. Porque senão a pessoa se torna uma vítima. Nós somos ensinados a viver por fé. Você vê, a gente olha isso aqui, parece uma coisa, mas isso é uma história bíblica. Não, mas a história bíblica se repete. A história bíblica se repete. Então, o espírito da Bíblia está aí. Quantas pessoas que antes de chegar na igreja, o casamento nunca deu certo, passou a dar certo depois que chegou. Quantas pessoas que o financeiro nunca fluiu, e depois chegou na igreja, passou a fluir. Mas grave o que eu estou dizendo. Lembra quando eu comecei a reunião? Tem gente que está plenamente aqui. Tem gente que é só o corpo. Estou falando de quem está plenamente. Não estou falando de quem vem em corpo. Tem gente que trouxe o Espírito. O Espírito está aqui, eu quero. E absorve. Tem gente que é uma esponja de coisa ruim, tem gente que é uma esponja de coisa boa.
Não é verdade? Não tem pessoas que você fala assim, uma esponjinha. Absorve tudo. Tudo que não presta absorve. Mas tem aqueles também que absorvem tudo que é bom. É uma esponja de coisas boas. Ele retém tudo, ele absorve tudo. E consegue colocar em prática. Seja você esse. Seja você. Toda vez que você identificar alguém, você vê que às vezes tem gente que sabe da vida de todo mundo, sabe opinar sobre a vida de todo mundo, mas não sabe opinar sobre a sua. É um conselho que eu estou dando, eu falo com amor. Porque tem coisas que escraviza a pessoa, domina a pessoa e ela não sabe que aquilo já é uma inclinação. Se eu perguntasse assim, que tipo de inclinação você tem? Bispo, eu tenho inclinação para fofoca. Eu gosto de uma fofoca. Pode tratar. Eu tenho inclinação, como nós falamos na sexta-feira. Sua família tem inclinação em qual direção? Bebida? Adultério? Adultério? Algum vício? Porque muitos tiveram. Qual a inclinação? A gente precisa buscar. Qual era a sua inclinação antes de você chegar na igreja? Tem gente que vai dizer assim, era homem, outro vai dizer era mulher, era o cigarro, era a bebida, era, enfim, pessoas que têm inclinação para o adultério, e assim vai. É algo que você tem que estar atento, totalmente atento. E em oração por isso. Porque se há uma inclinação nesse sentido, já vai tentar te pegar aí. É onde ele vai tentar te pegar. E nós precisamos tratar todas essas inclinações, combater tudo isso. Quando nós falamos de sexta-feira, do sequestrar a mente, só tem uma maneira de a mente da pessoa ser livre. Através de oração e repreendendo esse mal que sequestrou a mente dela. Não tem outra forma. Porque quando você repreende esse mal, então, e o mal realmente sai, e o mal não vai sair de qualquer forma, quando o mal sai, a pessoa cai a ficha. A pessoa cai a ficha. Amém? A pessoa, ela fala, meu Deus do céu, que loucura. Que loucura eu estava fazendo. Estava cega. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento. Cega o entendimento das pessoas para que elas não creiam, para que elas não enxerguem. Então, quanta coisa nós precisamos estar atentos. E não adianta ignorar resultado. A gente pode falar que é o que nós queremos dizer que somos. Nós somos os nossos resultados. Não adianta. Por isso que nós temos que parar e olhar com muita lucidez para dentro. Com muita lucidez, com muita clareza. Espera aí, deixa eu analisar, deixa eu buscar, porque eu quero tratar tudo isso, eu quero vencer tudo isso, eu quero viver uma vida abençoada. Eu quero viver uma vida extraordinária, eu quero, não é uma pesca maravilhosa, eu quero uma vida. Inclusive aqui, se eu der sequência nessa leitura, no melhor momento da vida deles, eles também tomaram uma decisão importantíssima. Melhor momento da vida deles. Tem coisas que você está vivendo um momento bom na tua vida, então coloque, porque aqui logo após essa pesca extraordinária, o Senhor chamou eles para algo maior. E eles foram capazes realmente de tomar aquela decisão e falar, estou indo, Senhor, na direção que o Senhor está me chamando. Porque, você vê, às vezes a pessoa poderia dizer assim, não, mas agora pegamos jeito, agora vamos caminhar, agora nós vamos arrebentar aqui. Não, sabia que Deus tinha algo maior para eles. Então, seja você que a pesca é fracassada, ou se você estiver vivendo no melhor momento da sua vida, também, talvez seja a hora de tomar decisões importantíssimas para coisas ainda maiores, para coisas ainda melhores na tua vida. Porque Deus tem sempre algo maior para nós, tem sempre algo extraordinário para nós. Amém? Feche os seus olhos, fale com Deus, fale com o Espírito Santo, diga, eu quero essa fé, eu quero esse Espírito, eu quero, Senhor, eu sei, olha, você pode terminar esse ano, aquilo que não deu certo, dando certo agora, viu?
A pesca não deu certo há algumas horas, depois foi um sucesso. Você pode viver a mesma coisa, viu? A mesma coisa, talvez não deu certo até agora, não deu certo até agora no mês de novembro, e pode dar certo agora, coisas que não deu certo, que não aconteceu, que não fluiu na sua vida, que não foi bênção. Então diga: eu creio nisso, Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio no que está escrito, eu creio que eu também vou viver o sobrenatural, eu vou viver o incrível, eu vou viver coisas gloriosas, eu vou viver, meu Pai, assim como eles viveram essa experiência sobrenatural. Talvez você nunca caminhou sobre as águas, viu? E precisa viver algo glorioso, extraordinário nesse sentido. Eu quero, meu Deus, essa experiência de viver algo sobrenatural, algo incrível. Eu creio no que está escrito. Agora essa oração é tua. Fala com Deus, fala com o Espírito Santo. Fala. Lembre-se do que eu disse. Para orar tem que começar a orar. Tem que começar a orar. Você não consegue orar se não conseguir, se não der início e começar a falar com Deus, começar a fazer suas declarações de fé. Eu vou fechar esse ano com chaves de ouro, palavras poderosas. Eu vou fechar esse ano de forma incrível, poderosa, sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Talvez você é aquele que o casamento não deu certo, mas agora vai dar certo. O negócio não deu certo, mas agora vai dar certo. A tua pesca tem sido fracassada, mas agora vai ser um sucesso. Diga a Deus: Senhor, pela tua palavra eu vou fazer novamente, pela tua palavra eu vou tentar novamente, pela tua palavra eu vou novamente, e agora vai dar certo em nome de Jesus. Seja o mesmo lago, o mesmo barco, as mesmas redes, os mesmos pescadores, mas com resultados sobrenaturais, resultados diferenciados. Diga: eu creio no mesmo lugar, com a mesma pessoa, oh meu Deus, na mesma empresa, no mesmo negócio. Eu posso e eu vou viver experiências incríveis, experiências extraordinárias. O diabo não vai me roubar, não vai roubar a minha felicidade, não vai roubar a minha paz, não vai roubar o meu sucesso, não vai roubar as minhas vitórias, não vai. Essa é a minha fé. Fala. Isso. Comece pela decisão. Eu vou de novo, só que agora vai dar certo. Eu vou de novo. Eu vou novamente. Mas agora o resultado vai ser outro. Será outro. E grave. Eu disse na mensagem: o negócio pode não ter dado certo, mas pode dar certo agora e vai dar certo. Casamento que não deu certo, pode ser um sucesso agora. Um sucesso. E tudo é uma questão de fé. Tudo é uma questão de fé. E a decisão que você toma. Eu creio. Coloque que a tua vida será um sucesso em todas as áreas. A tua vida será uma bênção em todas as áreas. Todas as áreas da sua vida. Você vai ser um exemplo para muita gente, um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser imitado, um exemplo para muitas pessoas, um exemplo de uma pessoa, de uma família, de um casamento, de um empresário, de um ser humano, um exemplo a ser imitado, a ser seguido. Coloque isso dentro de você. Vai aonde as águas são mais profundas. Vai aonde as águas são mais profundas. Deus quer que você se aprofunde. Deus quer profundidade. Profundidade. Deus quer profundidade. Vai aonde as águas são mais profundas, porque Deus vai te honrar. Se aprofunda no relacionamento com Deus, se aprofunda na fé, se aprofunda na intimidade, se aprofunda. E vai aonde as águas são mais profundas também, que vai dar certo. Deus vai te honrar. Deus te chamou para uma vida abençoada. Quando o Senhor tirou Moisés e o povo do Egito,
O Senhor disse que não haveria pobre no meio deles e nem enfermos. E realmente foi dessa forma. Deus curou todos os enfermos e abençoou, prosperando todos eles. Então saiba que você pode viver uma vida estrondosa, uma vida gloriosa. Se a tua vida sentimental nunca deu certo, pode declarar e tomar posse que agora vai dar certo. Mas na direção de Deus, pela palavra, na palavra, à luz da palavra, agora vai dar certo. Teu casamento, teu negócio, tua empresa, seus projetos, agora vão dar certo. Pela palavra do Senhor. E você vai dizer a mesma coisa: Senhor, eu já tentei, mas eu vou em cima da tua palavra. Eu vou pela tua palavra, porque eu confio no Senhor. O que eu não posso fazer, o Senhor pode. O que eu não tenho condições, o Senhor tem. Peça a Deus sabedoria, discernimento, inteligência, entendimento do que você precisa entender. Diga a Ele: me dê entendimento, Senhor. Eu não quero ser uma pessoa sem entendimento, que não tem entendimento das coisas, que não tem discernimento. Não, eu quero entendimento, eu quero clareza, eu quero lucidez, eu quero visão, eu quero inteligência, eu quero sabedoria, eu quero ser uma pessoa sábia no agir, fazer as escolhas certas, sábia no conduzir a minha vida. Eu quero, Senhor, me dê, Senhor. Toma a minha mente, que a minha mente seja sequestrada pelo Teu Espírito. Que a minha mente seja sequestrada pelo Teu Espírito, Senhor. Dominada pelo Teu Espírito. E não sequestrada pelo mal. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Convida ele a entrar. Convida. Convida. E diga: dirija a minha mente, Senhor. Dirija os meus pensamentos. Eu não quero fazer escolhas por mim mesmo, de mim mesmo. Eu quero ser dirigido pelo Senhor. Até porque você sabe muito bem que Deus sabe o que é melhor para você. Ele sabe melhor do que você. Sabe por quê? O futuro só Ele conhece. Ele tem informações que você não tem, que eu não tenho, que homem nenhum tem. Só Ele tem. Então, peça a Ele que dirija a tua mente, teus pensamentos, que os teus sentimentos sejam dirigidos pelo Espírito Santo, totalmente conduzido por Ele, e você não vai errar. Não tem como não dar certo. Deus não erra. Deus não erra. Confia nele. Confia o teu futuro ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará na tua vida. Ele vai fazer de você um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser imitado, um exemplo de vitória, um exemplo de sucesso, um exemplo de ser humano, um exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus. Ele vai fazer de você um exemplo. Vai, Espírito Santo, e toma a vida dela. Toma a vida dela, Espírito Santo. Dirija, Espírito Santo. Dirija a mente, os pensamentos, os sentimentos. Aleluia. Diga: mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo impossível, aquilo que parecia não ter saída,
Aquilo que parecia. Mas Jesus, sou o milagre. Diga a Ele, sou o teu milagre. Diga, usa-me. Eu quero te servir. Usa-me. Sou a tua imagem. Usa-me. Ó filho de Davi. Então diga com fé aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia. Mas Jesus, mais uma vez, diga. Vai acontecer, pode ter certeza. Pode ter certeza disso. Coisas incríveis vão acontecer na tua vida. Mas Jesus, sou o milagre. Só um minuto, não abra os seus olhos. Deixa Deus fazer de você alguém a ser seguido, imitado, uma referência, um exemplo de homem, um exemplo de mulher, um exemplo de caráter, de ser humano, de homem de Deus, de mulher de Deus. O que não deu certo vai dar certo. Confia na palavra. Seu casamento ser um casamento a ser imitado. Você como pessoa, como empresário. Ser um empresário a ser imitado, um profissional a ser imitado. Porque acima de tudo você é um homem dirigido por Deus, pelo Espírito de Deus, uma mulher dirigida por Deus, pelo Espírito de Deus, um ser humano do mais alto nível, extraordinário, seja extraordinário, seja. E creia que você vai terminar esse ano de forma gloriosa. Creia nisso. Você vai terminar esse ano de forma gloriosa, estrondosa. Coisas incríveis ainda esse ano vão acontecer. Creia nisso, creia. Deus é aquele que opera infinitamente mais, infinitamente maior do que pedimos ou pensamos. Diga, eu creio, Senhor, e tomo posse.